né? Nós não vamos ficar discutindo se a economia melhorou, se os dados aqui. Nós temos que ter propostas de encantamento. Como eu falei, Rio Grande do Sul, por exemplo, o Rio Grande do Sul, ou o sul do país inteiro, a base da economia é a agricultura. Né? E nós temos propostas, nós temos realizações e propostas, temos que ter propostas de encantamento para essas pessoas. Né? Agora, aquela turma do ódio, aí, mas nem com injeção, né? Nem com camisa de força. Do Ernesto, a gente está falando do Sul, mas a gente tem essa mesma representatividade, né? Aqui, muito acirrada também. Eu estava lendo uma reportagem hoje que o que segurou as eleições e que colocou Lula, né, no poder novamente foi o Norte, Nordeste, e aqui no Sudeste foram as mulheres. Então, muita mulher votando, né? Em PT, em Lula, etc. E aqui em São Paulo, a gente tem 47% de pessoas que não votaram no PT, na esquerda, no Lula. Né? Então, é um número muito alto aqui, está do nosso lado. A gente está desbarrando o tempo todo com essa galera. Você está falando de encantamento, né? Eu queria muito te ouvir sobre como a gente encanta os jovens, como a gente engaja essa galera mais jovem. Olha, primeiro nós temos que compreender que o sonho, essa geração aí, não é uma geração que pensa como a gente, não é, a geração, não é uma geração que tem expectativas como a gente. Né? Essa coisa do empreendedorismo, né, que passa na cabeça dessas pessoas, e é uma demanda a ser atendida. Né? Se você pegar o Uber, né, tanto os motoristas de aplicativos de Uber 99, essas coisas, como os entregadores do iFood, etc., são jovens. A grande, mesmo motorista, porque motorista mesmo, você olha, você vê caras de 25, 30 anos, né, sabe, dirigindo Uber e etc. Nós vamos ter propostas para essa gente. O Boulos está com uma atenção especial aqui em São Paulo, com essa questão dos entregadores, né? Ele andou fazendo umas reuniões meio quentes aqui, fazendo a disputa, porque a extrema-direita estava cooptando, né, esse pessoal aí. E quando a gente fala de propostas como o Boulos trouxe agora, de ter uma área de descanso para eles, o ministro Marinho, do Ministério do Trabalho e Emprego, ele falando, né, uma proposta de fazer com que esses motoristas virassem CLT, que a Uber tinha, que os caras, não, a gente não quer isso, pô, vocês não entenderam nada. Né? Então, eu acho que primeira questão é o seguinte, falando desses jovens aí, né, nós precisamos entender que o cara que ele quer ser empreendedor, ele quer né, sair da CLT, é porque o trabalho que ele tá é ruim pra cacete, paga uma Sim. merda, não tem respeito, nós temos uma crise, uma epidemia de pessoas, né, com síndromes, né, de desequilíbrio mental gigantesco nas empresas. Né? Então, o Viva a problema. NR1! Viva a NR1! Exato. Então, isso é uma política, né, que pouco se ouve falar, ou uma análise que faça esse link com essa insatisfação dos jovens. Porque, primeiro, o jovem mudou. Não sei se vocês têm filhos, mas eu tenho 6 filhos. Eu tenho filha de 40 e a mais nova de 12. São coisas completamente diferentes. A relação que eu tinha com a minha filha de 40 quando ela tinha 12 é absolutamente diferente com essa. Eu digo que depois de um certo tempo, a criança passou a ser o centro da família. Né? Antigamente a gente sentava para comer, os nossos pais que serviam e se tinha uma mistura para
para cada um e tinha que servir os adultos primeiro. Agora o menu é conforme a vontade da criança. A gente pode discutir isso numa perspectiva pedagógica, etc., mas isso é fato. É fato, é isso. É a mesma coisa Sim. o jovem que está na empresa, o jovem não tem nem estrutura para ser gerenciado ou gerido por um chefe ou por um patrão. Né? Então, essa garotada fala: eu não quero ser CLT, eu vou ser youtuber, eu vou dirigir moto, né? Enfim. Então, eu acho que o que pode encantar essas pessoas não é um lugar para eles pararem a moto para tomar um refresco e etc., ou criar uma briga com o aplicativo para o aplicativo, porque o aplicativo fica com a maior parte do dinheiro e etc. É a gente ter políticas de geração de emprego, emprego de verdade e renda, né? Porque eu acho que isso acaba conscientizando o trabalhador, seja ele jovem, sabe, é o exercício do negócio do cara chegar numa empresa e falar: poxa, né, tenho meus direitos, etc., né, sou respeitado. Né, então, eu acho que passa um pouco por essa questão, o encantamento desses jovens, né, como você colocou. É isso, Maravilha. deixa eu puxar um gancho aqui, porque Sara trouxe essa pergunta, que eu acho uma pergunta maravilhosa, porque sempre quando a gente fala dessas coisas, viu, Dom? Eu tenho uma filha só, ela tem 32, né? Mas muito engajada e até, às vezes, até um pouco radical para meu gosto, entendeu? Que ela chega aqui me Bom, esculhambando, dizendo que eu sou social-democrata, como se isso fosse uma esculhambação, sim, é, eu tenho entendeu? alguns Que ela assim é. também. Eu sou ecossocialista, você vem para cá com essa sua social-democracia. Eu disse: minha filha, tem que ser um pouco mais calma. É, Mas, assim, eu vejo o seguinte, que, assim, por exemplo, eu, né, que já falei que eu, com 16 anos, fui tirar o título para votar no Lula e tal. Eu morava em Niterói na época, né, e eu trabalhava, e eu saí do trabalho e peguei a barca 7h30 da noite para atravessar, para ir no comício do Lula, aquele da Candelária, aquele lá maravilhoso da Candelária, que a gente estava entrevistando alguém aqui, Sara, que eu falei, se a pessoa falou: eu também estava lá. Quem foi, Sara? Que eu não me lembro agora, que a pessoa falou: e eu também estava lá. Falou mesmo, falou mesmo. Nossa, eu não estou lembrando quem foi. Se você lembrar, fale, que eu também me Vou apagou da tentar, memória. vou Mas tentar. foi aquele comício do Lula que entrou para a história ali, sabe? Aquele da Candelária, maravilhoso. Então, eu era nessa pegada, né? E tinha uma coisa, né? Eu já era muito chegada ao PT na época e tal, mas eu tinha uma coisa também com o Partido Verde, porque o Partido Verde também era outra coisa. Hoje o Partido Verde está meio embolado, não sei nem se... Ih, se a eu acho Sandra que travou? travou. Sandra travou. Daqui Travou? a pouco ela Caiu, inclusive. caiu. Caiu, daqui a pouco ela volta. Ok, vamos lá. Deixa eu Você aproveitar aqui diga. e só desligar as coisas aqui. Mas vamos lá, vamos lá. Podemos seguir, vamos lá. Acho que ela está falando dessa pauta dos jovens, né? Acho que esse engajamento na política também, né? Ela tem uma filha bem engajada, assim, mas não é o que a gente tem visto hoje em dia, né? A gente não está vendo esse sangue, Sim, né? Esse brilho no olho, assim. eu acho, falando, né, dos jovens aí, continuando, eu acho que o caminho é a gente ter, fazer com que os jovens tenham representatividade também, né? Porque o que o jovem quer é ser ouvido. Né? Por Sim, mais que a gente discorde, né, em alguns momentos, né, deles, mas eles querem, né, ser ouvidos. E para isso sim, precisa ter representatividade. Nós temos que renovar as lideranças políticas, renovar a Câmara dos Vereadores espalhadas por aí, né?
colocar a juventude para ocupar esses espaços de decisão, de poder e de decisão, né? E isso eu acho que vale para todas as instâncias, né? E dá perspectiva, né? Quando a gente fala de perspectiva, é um pouco aquilo, né? De sonho, né? Falar, olha, né? Eu quero viver num mundo assim, né? E eu acho que essa constatação dos jovens passa também, na minha avaliação, por essa crise do capitalismo, né? Porque eles são produtos disso. Essa juventude é produto da dominação cultural estadunidense, né? Essa juventude, e não só a juventude, né? É produto também dos padrões de beleza que o mercado impõe, né? Muitas pessoas que não se aceitam, não aceitam o corpo, não aceitam, né, seu perfil, tal, por conta desses padrões, ou mesmo sua condição econômica, né? Sonha em ter dinheiro, né? E vê aí essas, como é que chama? As influencers, né? Com jatinho e etc. Né? Eu sempre esqueço o nome dessa moça aí, que agora está com o Vini Júnior, é o meu. Como é que chama? Virgínia. Virgínia. Gente, a Virgínia, por exemplo. Assim. Ela sempre é assim. Gente, eu até outro dia não sabia quem era essa pessoa, não sabia quem era essa pessoa. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!